Meu amigo, minha amiga, com certeza você conhece alguma pessoa que está no teu círculo de amizade ou na sua própria família que declara que irá votar no Flávio Bolsonaro. A pessoa sempre defende coisas que o Bolsonaro fez. Muitas delas acreditam que ele é um injustiçado, que ele nunca fez nada de mal. Outras, ainda mais radicais, ainda acham que ele é um homem honesto, um homem íntegro, é um patriota, alguém que defende a família, alguém que é temente a Deus. Pois bem, por mais que essas pessoas acreditem nessas histórias todas, e nós sabemos que elas são fantasiosas, a gente tem que chegar para elas e dizer, meu amigo, minha amiga, não dá, não dá. Você está numa situação que você precisa se libertar. No Rio de Janeiro, hoje, foi preso um ex-prefeito de uma cidade da Baixada Fluminense, que é o homem apoiado por Flávio Bolsonaro para disputar as eleições como senador, para ser o representante do Estado do Rio de Janeiro. Como suplente desse indivíduo está a mãe de Flávio Bolsonaro. Só que esse cara que foi preso hoje, ele recebeu uma batida da Polícia Federal e foi cumprir um mandato, mas encontraram lá um fuzil dentro do veículo da criatura. Um fuzil ilegal, né? Não é que era uma arma legal, né? Ele estava ali, foi preso em flagrante por conta disso. E quem é esse personagem? Como é que pode o Flávio Bolsonaro estar o tempo todo metido com gente que está envolvido com milícia, com assassinatos, com defraudações, com postos de gasolinas de fachada, com gente envolvida com todo tipo de patifaria? Como é que pode as pessoas acharem que essa figura tem alguma condição moral, que ele diz alguma coisa que é sincera, alguma coisa que tenha a ver com interesse público? Gente, é muito chocante essa história. Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas é sempre importante pedir para você que chegou agora e não nos conhecer, para a primeira coisa, você se inscrever aqui no nosso portal, para você ter sempre uma conexão com o que nós falamos aqui, as nossas abordagens, né? Dê sempre seu joinha, mande seu comentário, que aqui no nosso portal são muito importantes, são sempre considerados, e sempre leia o primeiro comentário aqui no nosso portal, porque ele tem links muito importantes para você participar de forma mais efetiva aqui do nosso portal e você ajudar aqui nesse combate a essas coisas que nós combatemos todos os dias aqui, mas aí de uma forma mais efetiva, dentro do parlamento brasileiro, né? Bom, essa gente do bolsonarismo, eles são envolvidos com tantas coisas ilícitas, tantos crimes, tantas patifarias, que mesmo quando ele acha que tirou umas férias e foi para os Estados Unidos para fingir que está defendendo algum interesse que não seja o próprio interesse, as coisas aqui no Brasil desandam para o lado deles. E hoje eu comentei com vocês mais cedo dessa operação da Polícia Federal que mirou uma série de alvos. Mas aí hoje já temos mais informações, né? E as coisas são escabrosas, gente, com imagens mais escabrosas ainda. Em audiência nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro diz que esse momento é o pior possível para novas tarifas que elas beneficiariam Lula. Então ele está reforçando toda a distorção que ele colocou num documento contra o nosso país para beneficiá-lo eleitoralmente. Vamos aguardar o que o governo norte-americano fará, porque eles deram um prazo do dia 15 de julho definirem posições sobre tarifas. Com detalhe, essa reunião que aconteceu nos Estados Unidos, ela é uma reunião que não é só para o Brasil. Todos os países com os quais os Estados Unidos têm relações comerciais estão sendo ali objetos de análise das suas relações com os Estados Unidos com base no artigo 301, resolução 301, lá da Câmara de Comércio norte-americana. Então, o que está acontecendo em relação ao Brasil não é só em relação ao Brasil. Tem toda uma política de Trump que está sofrendo ali restrições muito importantes da Suprema Corte nos Estados Unidos, mesmo a Suprema Corte sendo majoritariamente favorável a Trump, né? Então, o ladrão, segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foi com seu irmão vagabundo, foragido, lá nessa audiência. Coisas aqui já começam a piorar o que pode acontecer com esse personagem. Por isso que eu tenho cravado aqui com vocês. Essas viagens que ele faz para os Estados Unidos têm outras razões não confessáveis. Em primeiro lugar, que eles mandaram muito dinheiro para fora do nosso país, justamente para os Estados Unidos, para fazer a justificativa foi para fazer o tal filme. Que eu disse para vocês, logo no dia que ele declarou que prestaria contas, que ele não prestaria contas desse filme. Nem ele, nem seu outro sócio bandido também,
o senhor Mário Frias também, porque é falcatrua pura, é lavagem de dinheiro, é dinheiro de corrupção, é comissão pela grana que o Vorcaro pegou do sistema público aqui no nosso país, dos servidores públicos, através dos fundos de previdência e através do cheque consignado, né? Então, a falcatrua já está toda documentada. Só que tem mais coisas aqui que estão vindo à tona, segundo a coluna da Bela Megali. O vídeo privado que aliados de Bolsonaro realmente temem. Olha só, o Flávio Bolsonaro andou fazendo coisinhas aí, tá, gente? Pelo menos é o que a Bela Megali está dizendo aqui na matéria dela, o que fez com que ele tivesse um problema conjugal sério, que depois de muitas conversas e tal, parece que foi pacificado esse problema, né? E a esposa da criatura resolveu ali dar uma segurada nessa onda, né? Então, eles já estão preparando um terreno, segundo a Bela Megali, para quando essas imagens aparecerem, a esposa já fazer declarações que o marido é bacana, enfim, que aquilo foi um episódio localizado, enfim. É o que a Bela Megali está dizendo hoje aí para a gente. Então, a situação para ele vai ficar tão catastrófica do ponto de vista moral e ético, pior ainda do que já é, que aquilo que eu disse para vocês irá acontecer, podem anotar aqui. Assim que ele perder as eleições, ele vai tirar férias com a família. E quando ele tirar férias com a família, ele não volta para o Brasil nunca mais, porque aí a capivara dele vai aparecer com força total, né? Só que a rabiola fica aqui no Brasil, né? Boa parte dela está no Brasil. Polícia Federal mira aliado de Flávio Bolsonaro e dá mãe em operação bilionária contra a lavagem de dinheiro no Rio. Mãe de senador busca suplência de Márcio Canela. Ele é alvo, essa matéria foi mais cedo. Ele é alvo da 6ª fase da operação Unicarne, que investiga esquema de 7 bilhões e 600 milhões de reais envolvendo postos de combustíveis. Gente, aí você vê a matéria. Aí a polícia foi e pega no carro do indivíduo uma metralhadora com pentes, metralhadora, diga-se de passagem, ilegal, né? Então, preso em flagrante. Vamos ver o que acontecerá, né? Se ele vai permanecer preso ou se haverá algum tipo de milagre jurídico aí para ele poder sair dessa história. Mas a matéria aqui, ela vai mostrando que outras pessoas que foram objeto dessa operação também estavam com arsenal também para todo lado. E aí você pega o perfil das pessoas, gente, é um negócio tenebroso, tudo da turma do Flávio Bolsonaro. É um negócio impressionante. Vou pegar aqui alguns aspectos aqui dessa matéria para ler aqui para vocês, tá? Vamos avançar aqui, policiais investigados. Outro alvo da operação é o inspetor de polícia civil Pablo Juquiá Félix Ferreira, conhecido como Pablo Russo, que integrou a equipe do ex-secretário Marcos Amin em diversas delegacias. Um levantamento da Polícia Federal aponta que ele seria proprietário, por meio de laranjas, de uma rede de postos de combustíveis. Essa é a turma do Flávio Bolsonaro. Outro investigado é o ex-PM Juraci Alves Prudêncio, conhecido como Jura, acusado de chefiar um grupo de milicianos na Baixada Fluminense. Ora, que surpresa gigantesca, o Flávio Bolsonaro envolvido com miliciano, né? Que coisa, né, gente? Ele foi preso em 2009 por associação criminosa e homicídio. Em 2023, após decisão judicial, deixou o sistema prisional e passou a cumprir pena em regime de livramento condicional. Jura foi excluído da Polícia Militar em 2011. Se bobear, várias dessas figuras receberam condecorações e homenagens do Flávio Bolsonaro, tá? Porque ele fez isso com muita gente envolvida com tipos de crimes semelhantes. Ao todo, agentes cumprem 19 mandados de busca e apreensão na capital e nos municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, na região metropolitana, de Resende, no Médio Paraíba Fluminense. Foram determinados o sequestro de bens e valores de envolvidos, além da suspensão de atividades econômicas de empresas ligadas ao grupo. Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, contratação direta ilegal e lavagem de dinheiro. E ainda é possível que surgirem outras acusações no decorrer das apurações. Então, essa é a turma do senhor Flávio Bolsonaro. O senhor Flávio Bolsonaro colocou a mãe dele nessa história, né? Se você não viu, gente, ele aqui homenageando o Márcio Canela, que foi preso hoje com um fuzil. Meu amado Rio de Janeiro, estou aqui para reafirmar o nosso apoio integral 100% ao meu amigo Márcio Canela, como pré-candidato ao Senado no Rio de Janeiro. Não é apoio 90%, não, é apoio 100%.
Repare que ele nunca exalta algum tipo de honestidade nas pessoas que ele está criando que represente o povo, né? Ele atualmente é prefeito de Belfor Roxo, uma cidade importante da Baixada Fluminense. O Canela foi deputado comigo, tem mais de 90% de aprovação na sua cidade, o que mostra que é uma pessoa competente, que sabe trabalhar e que vai estar com a gente nessa missão de resgatar o nosso Brasil, nos ajudando aqui no Rio. Para resgatar o Brasil, inclusive, ele anda com um fuzil. O Márcio Canela, numa cerimônia que teve um tempo atrás no Rio de Janeiro, ele foi dar um tchauzinho. Quando ele foi dar um tchauzinho, ele levantou a blusa e ele estava armado, né? Chamou a atenção também de muitas pessoas, né? Porque como é que anda armado assim, um político andando armado, né? Quem é Márcio Canela, pré-candidato ao Senado de Flávio Bolsonaro, que entrou na mira da PF? Na mira mais cedo, né? Agora ele está preso. Aqui é a foto do Márcio Canela, do Flávio Bolsonaro, da mãe dele e do outro aqui, acho que era o ex-prefeito também lá da Baixada Fluminense, né? Não estou identificando aqui não, acho que é o Vaguinho, se eu não estiver errado aqui, né? Mas isso mostra pra gente como é que essas figuras, né, como é que elas pensam, como é que elas agem. Esse aqui é um outro pré-candidato também da turma do Flávio Bolsonaro. Está aqui com Canela, está aqui com a turma... esse que estava aqui na foto era o Douglas Ruas, esse cara aqui que é o candidato dessa turma aqui. Ele disse o seguinte, que apoia bombardear embarcações aqui no Brasil, né? Então, quem tiver barco aqui no Brasil, quem tiver esse sonho de ter um barquinho no Brasil, se essa gente chegar ao poder, pode receber ali um foguete, né? Uma explosão, porque, enfim, com o apoio que eles dão aqui. Agora, a jornalista pergunta para ele, da BBC, em dado momento, como é que ele vê a questão de... Tem o meu total apoio. A questão do Flávio Bolsonaro ter sido acusado de ter sido um ladrão, né? Aí ele saiu com essa aqui, ó. Vejam só a resposta da criatura. O senhor tem um forte discurso de combate à criminalidade, né, como a gente pode ver aqui, e ao mesmo tempo o senhor é um aliado importante, tem um aliado importante na figura do pré-candidato Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, quando ele foi deputado estadual da Alerj, ele empregou a esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega, que era chefe do escritório do crime, né, acusado de ser o chefe do escritório do crime, um miliciano. Isso não é um problema? Olha, Mariana, eu não estava aqui na Assembleia Legislativa no passado, esse é o meu primeiro... Aí ele não sabe. Ela perguntou objetivamente. Eu não sei, provavelmente de contratar miliciano, parente miliciano, não sei. O mandato não acompanhei de perto, não tenho as informações que eu tenho a respeito desses casos, eu acompanhei através do noticiário, então não tenho conhecimento dos autos para poder falar sobre esse assunto, sobre tecnicamente. Eu estou me referindo a um fato objetivo, os registros históricos aqui. Como é que o cara se apresenta como candidato a governador e diz que não sabe, ele não sabe dessas conexões do Flávio Bolsonaro? Quem atuou no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro são públicos e ele empregou a mãe do Adriano da Nóbrega e a então esposa do Adriano da Nóbrega por anos. Isso não é um problema? Olha, Mariana, para mim a pré-candidatura não é problema algum. As pessoas podem pesquisar a minha trajetória de vida, minha trajetória... Não foi isso que perguntou, perguntando, assim, sobre essa história, né, do Flávio Bolsonaro, né? Ele saiu pela tangente, mas não deu, né? Então tá aqui, gente, hoje a coisa está complicada para essas criaturas, né? Eu não sei o que o Flávio Rachadinha, ladrão, segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, dirá sobre essa história. E para finalizar, eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez pelo apoio que vocês estão dando aqui nessa nossa caminhada. Gente, está sendo muito legal, muito gratificante, tá? Muito obrigado. Eu sempre coloco o link para vocês no primeiro comentário aqui do nosso portal. Mais uma vez, um grande abraço e a gente volta no nosso próximo encontro, né? E vamos ver o que essa gente do crime, como é que eles se saem de hoje para amanhã. Tá bom? Amanhã a gente volta. Tchau.